do Tainara José. Aí, você está gravando, beleza. Então, olha só o que eu vou fazer. Presta atenção, hein? Presta atenção. Lá no AVA, na seção 1, item aula, estará a prova de vocês. Além de colocar no AVA, além de colocar lá no AVA, na seção 1, item aula, eu vou enviar a prova para vocês lá no grupo do WhatsApp para também facilitar, para ter dois tipos de fontes. Então, a primeira fonte de procura vai ser lá no AVA, seção 1, item aula. É só clicar no link que a prova aparece para você. Além de colocar no AVA a prova, eu vou disponibilizar essa variação lá no grupo. Quem não estiver no grupo, pode acessar lá no AVA, tá? Como vocês queiram. O importante é você clicar na prova e realizar a prova. Não importa onde você clique. Outra recomendação, presta atenção. A prova, ela vai começar... Alguém está me perguntando aqui, alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se é aluno daqui ou de outra... Alguém está me perguntando? Ah, tá, é o pessoal da fisioterapia, que é outra turma. Então, olha só, voltando aqui. A prova vai estar às 8 horas da manhã, 8 horas de terça-feira, que é dia 6, e essa prova se fecha automaticamente às 8 horas da manhã do dia 7. Então, vocês têm 24 horas para fazer a prova. Professor, mas não consegui. Se organize, pelo amor de Deus. Vocês têm um dia para fazer. O professor quer fazer a prova de madrugada. Pode fazer. Não tem problema. Eu vou aqui na semana que vem, eu fico 15 minutinhos aqui na aula, 20 minutinhos para tirar alguma dúvida, tá? Mas e depois eu já saio para deixar você fazer a prova. Qualquer dúvida também, às vezes o aluno está conseguindo clicar no link para a prova, às vezes já aconteceu isso comigo uma vez. Aí pode me mandar também uma mensagem, tá? O que importa é que você só vai ter acesso à prova na terça-feira, às 8 da manhã, e fecha quarta-feira, às 8 horas da manhã, tá? Então, vocês vão clicar e vocês não vão conseguir abrir, porque está programado para começar a tal horário e terminar a tal horário, tá? No mesmo dia, não, né? Vocês vão me entregar na quarta-feira a prova. Na quarta-feira, 8 horas da manhã. Na própria quarta-feira, pela manhã, as notas já estarão no sistema. Então, é só você me entregar. É só o prazo de 2 horas para corrigir a prova e já lançar no sistema. Então, no dia 8, impreterivelmente, a nota de vocês de bioquímica estará no sistema. Doa o que doer. Vai estar lá, tá? É um compromisso que eu faço com vocês. E eu quero já colocar pela manhã. Então, assim que você me entregar às 8 horas da manhã, no máximo, até às 10 horas da manhã, essa nota já está nova para vocês, tá? Outra coisa que eu acho importante, como hoje é uma revisão, preciso dar os recadinhos. Vocês estão notando que a turma é grande. Aqui eu estou com 23 alunos, mais uns 30 que estão faltando. Até uns 40 alunos, porque aqui é agronomia, engenharia química e farmácia, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu vou comentar. Em toda disciplina, eu tenho espião. Eu falei isso aqui na sexta-feira, lá na Química Orgânica Avançada, do pessoal da Engenharia Química. Eu tenho espião. O que o espião faz? Ele propõe a formação de grupos. Esses grupinhos de WhatsApp, sabe? O que o espião faz? Tira a foto e manda para o prof. Então, presta atenção no que eu vou falar, gente. Presta atenção. Me escuta. A prova, você vai poder consultar. Você vai ter as aulas para você consultar. Você vai ter o material que eu coloquei lá no grupo.
Vocês têm tudo para fazer a prova. Vocês têm internet, vocês têm tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu só não quero que você forme grupinhos. Não formar grupinho, gente. Sabe por quê? Porque a pessoa que vem à aula, o aluno que vem toda semana, ele merece. Aí vem um aluno que vem um dia aqui, outro lá. Aí você vai passar a resposta para ele, e inclusive as provas são diferentes, hein? Eu tenho 20 tipos de provas. Eu embaralhei tudo para gerar 20 provas diferentes. Mas mesmo que você queira formar esses grupinhos, você tem dificuldade. Mas eu tenho os espiões. Tá? Esses espiões, eles têm uma tarefa com o prof, que são os informantes. Tá? Alguém abriu o áudio aqui? Fala, não, Fernando. Fernando. Que saudades de você, Fernando. Tudo bem? Fernando, das E aí, engenharias. professor, boa noite. Tô bem, graças a Deus. Pois é. Faz anos que eu não me vejo. Chegou aqui hoje. Falou que a revisão a galera vem, tá vendo? Fala que a revisão a galera vem. Tá, então evita formar grupo, porque eu vou ter aqui 4 informantes. Inclusive, os 4 informantes estão aqui. Os 4 estão aqui, tá? Só aí, esperando para me dar as informações. Deixa eu ver mais alguma informação. Tá, acho que é só isso. Semana passada, Cacheta, Cíntia Cacheta, eu cheguei a falar um pouquinho de carboidrato, não cheguei a falar um pouquinho? Ou não, Cacheta? Boa noite, professor. Vou olhar aqui. Olha aí na prancheta aí, Cacheta. Olha aí, tá folheando o caderno, olha só, direto de Vianópolis para vocês. Cíntia Cacheta. Ô, professor, aqui no meu caderno tá só até monossacarídeos, mas eu tenho a impressão que eu não copiei tudo. Ótimo, então eu falei um pouquinho. Só quero voltar nesse assunto aqui, nos 15 minutos, e depois a gente faz uma revisão, tá? Para essa prova. Só voltar. Então, eu não lembro, porque também é tanta aula, muita aula, um monte de aluno, eu não lembro onde eu parei. Mas deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí a projeção, né? Eu acho que vocês estão vendo. Então, me escuta aqui. Presta atenção. Na prova, eu já estou revisando, tá? Porque eu acho que eu comentei isso aqui semana passada. Eu vou revisar de qualquer forma. Então, olha só, pelo amor de Deus. Eu vou voltar aqui no slide anterior. O que são carboidratos? Se eu perguntar assim, Gabriel, qual que é a braba mesmo? Peraí. Gabriela Gomes, eu acho que é você. Gabriela Gomes, o que são carboidratos? Fala para mim, Gabriela Gomes. Vixe, ela ficou tão braba. Professor, para de falar que eu sou bravo, aí. É você mesmo, não é? Uai, que é bravo, não. É você mesmo pela voz. Ô, Gabriela, o que seria um carboidrato? Fala para mim. A gente viu que é fonte de energia, que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, e também vamos lá sobre a estrutura dele. Só isso? Você deve falar para mim? Só isso hoje? Sim, só isso. Só isso? Então tá bom. Obrigado, Gabriela Gomes. Obrigado. Olha só. A Gabriela falou o seguinte, vai ser cobrado em prova, né? Carboidrato, do ponto de vista biológico, simplesmente tem a função de promover energia para as células, tá? Então a função é energia. Isso aqui do ponto de vista biológico. Só que se eu perguntar na prova, do ponto de vista químico, o que seria um carboidrato? Eu vou falar aqui algumas coisinhas para vocês nunca esquecerem, tá? Carboidrato tem 3 sinônimos. 3. O primeiro sinônimo é a palavra sacarídeo. O segundo sinônimo é açúcar. E o terceiro sinônimo para carboidrato é hidrato de carbono. Então, se eu falar sacarídeo, se eu falar açúcar, ou se eu falar hidrato de carbono, eu quero falar que aquela biomolécula é um carboidrato, tá?
São 3 formas diferentes de falar a palavra carboidrato. Ou a palavra sacarídeo, ou a palavra açúcar, né, que eu acho muito vulgar essa palavra, mas os livros tratam, né? Muito brocochô essa palavra, açúcar, mas tudo bem. E a palavra hidrato de carbono, tá? As palavras, né? Então, o termo hidrato de carbono, o termo sacarídeo e o termo açúcar, tudo isso aí se refere à biomolécula carboidrato, tá? Agora me diz uma coisa, presta atenção. Se eu perguntar assim para você, defina quimicamente o que são carboidratos. Você não pode falar assim para mim, ó, carboidratos são biomoléculas que apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura. Isso aqui é um jeito muito primitivo de falar. Não quero que você escreva nada disso. Eu sei que isso é verdade. Não é que isso seja uma mentira, isso é verdade. Mas isso aqui é um termo muito coloquial. Isso aqui é um termo muito. Nem sei a palavra qualificar isso. É um termo nada a ver. É um termo muito amplo, né? Então, como é que você define de forma elegante o que são carboidratos? Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxcetonas. Gabriela, eu comentei isso aqui semana passada, o que é um polihidroxialdeído e um polihidroxcetona. Acho que eu comentei, ou não? Sim. Comentei, né? Então, só para fazer uma revisão. O que é um polihidrox, então, para você, Gabriela? O que é um polihidrox? Ele é uma cadeia que tem É, a é o presença quê? de... É o quê? É uma cadeia? É uma molécula que apresenta o quê, Gabriela? Hidroxila e Ah, cetonas. você quer apostar? Não, professor, vem não. Tá bom. Então, olha só. O que é um polidrox? Poli significa muitos. Hidrox significa OH. Então, o carboidrato é um polidrox. Carboidrato é uma molécula que tem muitos OHs. Só que esse polidrox pode ser do tipo aldeído e pode ser do tipo cetona. O que é um aldeído, professor? Aqui está um exemplo. Ó. A aldeído é quando você tem um C dupla O ligado no H. Isso aqui eu falei semana passada. E exemplo de cetona, deixa eu pegar aqui um exemplo de cetona. Aqui, ó. O que é uma cetona? É um C dupla O entre 2 carbonos. Então vocês percebem que o polihidroxialdeído e o polihidroxcetona têm algo em comum, que é o polidrox. Só que esse polidrox ou é um C dupla O entre 2 carbonos, ou é um C dupla O ligado no H. Se você encontrar uma biomolécula quimicamente igual ao que eu falei, isso é um carboidrato. É importante você entender isso. E o mais importante é o seguinte: eu vou dar um spoiler das próximas aulas. Semana passada eu comecei a falar bem brevemente de carboidrato. E eu falei, praticamente foi aqui, eu parei aqui nesse slide, se eu não me engano. Eu só quero que você entenda o seguinte: esse carboidrato aqui que você está vendo está na forma aberta. Vocês percebem que esse carboidrato aqui está na forma aberta? Só que eu quero falar uma coisa para vocês, para não frustrar vocês. Os carboidratos, eles nunca estarão na forma aberta. Os carboidratos, predominantemente, estarão na forma fechada. Por quê? Porque termodinamicamente, do ponto de vista energético, uma molécula fechada é mais estável. Então, os carboidratos na forma fechada são muito mais estáveis do que carboidratos na forma aberta. Professor, como assim? Vou te mostrar aqui esse spoiler pós-prova. Tá vendo aqui um exemplo? Isso aqui são carboidratos. Só que aqui eles estão na forma fechada. Então, o que seria um spoiler das próximas aulas? Você vai aprender
a transformar um carboidrato na forma aberta. Nossa, meu português ficou feio, né? Vocês vão aprender a transformar carboidrato na forma aberta em forma fechada. Nossa, ficou estranho, né? Isso aí. Então, vocês vão aprender a transformar carboidratos abertos em fechados. Vocês vão aprender a ciclizar o carboidrato. Vocês vão aprender a fechar o carboidrato. Então, eu explico, primeiramente, ele é aberto, porque fica muito difícil explicar carboidrato, o início dele, já com a forma fechada. Mas daqui a pouco nós vamos fechá-lo. Você vai aprender a fechá-lo, tá? Mas por enquanto, para a prova, o que eu vou cobrar é só carboidrato na forma aberta, tá? Eu não sei se eu falei isso aqui semana passada, mas o que eu vou cobrar na prova também é uma classificação dos carboidratos de acordo com o seu tamanho. Eles podem ser do tipo mono, oligo ou polissacarídeos. Alguém poderia me explicar a diferença de mono, oligo e polissacarídeos? Alguém poderia me explicar? Meu Deus. Atos. Qual a diferença de mono, oligo e poli? Meu Deus. Meu pai. God. Cacheta. Qual é a diferença de mono, oligo e poli? Polissacarídeo é a união de vários monossacarídeos. Polímero. Tá. Eu sei, professor, mas eu não sei explicar. Não, fica Eu não tranquilo, entendi. Silvana. Fica tranquilo, Silvana. Beleza. Vou explicar aqui, ó. Então, olha só. O que é um monossacarídeo? Um monossacarídeo nada mais é. Vou até colocar aqui, ó. O que é um monossacarídeo? Um monossacarídeo, ele é formado por uma única unidade de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Quando eu começo a juntar, quando eu começo a unir os monossacarídeos, eu começo a formar os oligos e os polis. O que é um oligosacarídeo? É quando você junta, é quando você liga de 2 até 19 unidades de monossacarídeo. O que é um polissacarídeo? É quando você começa a ligar acima de 19 unidades de monossacarídeo. Então, se você tiver até 19, de 2 a 19 unidades, é um oligo. Acima de 19, a molécula fica muito grande. A gente chama isso de polissacarídeo, tá? Vai cair na prova. Monossacarídeo, uma unidade só. Oligo, de 2 até 19. E poli, acima de 19. Gente, isso aqui é muito comum. Os monossacarídeos, eles podem se ligar uns aos outros. E essa ligação que une os monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica. E, inclusive, um spoiler pós-prova, vocês vão ter que identificar como acontece a ligação glicosídica. E isso já no carboidrato fechado. É um spoilerzinho, tá? Só um spoilerzinho. Voltando aqui, para a gente fechar aqui o conteúdo de prova, já revisando, isso aqui vai cair em prova. Professor, é lógico que vai cair, é lógico. Eu vou até ler. O monossacarídeo mais abundante na natureza é a glicose. O monossacarídeo mais abundante na natureza é a glicose. Tá? Então, a glicose é o açúcar, é o monossacarídeo, é o carboidrato, é o hidrato de carbono mais abundante na natureza. E uma informação que também vai cair em prova, aqui está a figura da glicose, tá? A estrutura dela aqui do lado. E aqui, uma informação importante. Todo monossacarídeo tem uma estrutura
que varia de 3 a 6 carbonos. Nesse caso aqui, ó, a glicose é um monossacarídeo que tem 6 carbonos. Ó. Eu tenho 6 letras Cs. Mas tem monossacarídeo que tem 3. Só que eu não encontro monossacarídeo com 2 carbonos. E muito menos com 20. Então a variação de carbonos, de número de carbonos, no monossacarídeo é de 3 a 6, tá? Toma cuidado com essa informação da prova. Só para terminar, eu nem comentei... Eu comentei isso aqui semana passada com vocês, a parte de centro quiral, ou não? Gabriela, comentei isso aí ou não? Não. Não, né? Então tá certinho aqui. Antes de falar sobre isso aqui, que eu não vou falar muito bem sobre isso aqui, porque isso aqui é um spoiler pós-prova, eu só quero falar uma coisa para vocês. Os monossacarídeos, eles se dividem em 2 famílias. Professor, mas como assim? Ué, eu tenho a família das aldoses e a família das cetoses. Aldose e cetose. Professor, o que é uma aldose? Ué, aldose é um monossacarídeo que tem a presença da função aldeído. Que como é cetose, professor? Uma cetose é um monossacarídeo que tem a presença de uma cetona na sua estrutura. Então, por exemplo, quer ver? Vou chamar aqui Atos. Tá aí, Atos. Abre o áudio aí, Atos. Se você não abrir o áudio aqui, eu vou dificultar a prova, hein? Vou colocar uma prova mais difícil, hein, Atos? Vou modificar a prova agora. Deixa eu entrar aqui na prova para modificar ela. Tá aí, Atos. Prova 10% mais... Alô, meu querido. Tô aqui. Atos, você foi salvo, Atos. É porque a aula tá no telefone, sabe? Aí a internet tá travando, aí fica cortando a voz. Não, mas agora eu tô escutando sua voz direitinho, Atos. Tranquilo? Atos, posso fazer uma pergunta para você? Uai, não sendo muito difícil. Não. Eu tenho alguns testemunhos aqui e quando eu te chamo parece que tu não responde. Você deixa o computador ligado e vai embora? Não, que isso, professor? É porque tem hora que o trem dá Entendi. pânico mesmo. Não, fechou então. Eu tenho uma testemunha aqui que ela fica falando para mim, será, professor? Eu falei, vou perguntar para ele. Essa pessoa sabe quem é, né? Eu falei assim, não, o Atos nem ia fazer isso comigo não, né, Atos? Não, eu não, tá doido? Então que eu Não, gosto do não. senhor. Você tá vendo, aluna? Foi você que falou comigo. Você que tá aí, que você sabe que você tá aí. Você acabou de falar aí que ele não faz isso. Mas, Tá ó, vendo, aluno? Não fica me julgando, não, moço. tá vendo, aluno? Tá vendo, aluno? Esse aluno sabe, esse aluno sabe quem é. Ele sabe. Ficou comigo aqui como testemunha. Ô, Atos, você tá vendo que Oi. essa molécula aqui? Hã? Tá vendo essa molécula aqui? Onde tá o mouse aqui? Tô. Tá, olha para ela. Isso aqui é uma aldose ou é uma cetose? É cetose. Tá, então vamos fazer o seguinte. Ai, meu Deus. Você tem certeza? Tem. E não quero apostar, não. Não, não é apostar. É o seguinte, se você errar, a prova fica 10% mais difícil. Se você acertar, a prova fica 10% mais fácil. Professor, você vai fazer os meus colegas de sala me espancar na rua. Tá bom, deixa eu ver se alguém concorda aqui. E eu vou ser a primeira, tá? Se você fazer um trem Olha pra desse. você ver. Meu Deus, a Luana chegou aqui, não tinha nem visto ela. Ó. Rita! Rita, você concorda com Atos, Rita? Eu vou colocar uma confiança aí, professor. Vou concordar. Obrigado, bebê. Tá bom, você vai concordar mesmo, RM? Rita Mendes. Você concorda? Concordo. Então tá bom, deixa eu ver aqui outra pessoa aqui. Cacheta, você concorda, Cacheta, com os dois? Ele falou que é uma cetose? Oi. Não, eu não concordo, não. O Cacheta, você entendeu o que eu te falei, entendeu? Entendi. Gente, olha só. Isso aqui não é cetose. Isso aqui não é cetose.
Isso Eu aqui falei, pessoal. você falou, bem que eu podia ter te escutado. Isso aqui não é cetose. Isso aqui é uma aldose. Mas por que que é uma aldose, professor? Porque isso aqui é um polidrox. O que que é um polidrox? Eu tenho vários OHs e lá em cima eu tenho um C dupla O ligado no H. C dupla O ligado no H. Isso aqui é a função aldeído. Então isso aqui não pode ser uma cetose. Isso aqui é um monossacarídeo da família das aldoses e vai cair na prova. Deu para entender, Atos? Sim, senhor, eu estava errado. Então agora eu vou Desculpa aí, fazer gente. uma. Não, fica tranquilo, Atos. Você sabe meu coração, rapaz. Eu não concordo mais, hein, professor? Tô vendo aqui, O tô vendo. professor agora só põe só a prova do Lattes aí, por favor. Uai, eu fui 10% mais abandonado, você viu? Jogaram pedra em mim. Eu sei, você foi. Eu sei, mas calma que você vai dar a reviravolta, quer ver? Você tá vendo aqui essas moléculas aqui, Atos? Tá vendo? Eritrulose, ribulose, xilulose, tagatose, multidiose. Vocês estão reparando que todo carboidrato termina em ose, tá vendo? Xilulose, sorbose. Eu quero saber o seguinte, Atos. Isso aqui são aldoses ou são cetoses? Aonde que ele tá? Essa parte de cima, Todos. todos? É. Você pode repetir o que? Fala o nome das duas de novo, você falou. Eu vou falar aqui para ver se a Gabriela te ajuda. Já sei quem é a Gabriela. Já sei quem é a Gabriela, já sei. Lembrei. Lembrei quem é. Ou essas moléculas são aldoses, ou são cetoses. Essas moléculas são do tipo da família das aldoses ou das cetoses? Fala para mim, Atos. Cetose. Quem falou? Foi o Watson, é porque tem uns meninos tá na minha cabeça aqui, ó. Cetose. Entendi, Atos. Os meninos estão na sua cabeça, né? Agora me explica o seguinte, Atos. Por que que esses monossacarídeos aqui pertencem à família das cetoses? Fala para mim agora, Atos. Agora eu quero ver você. Eu quero que a vovó tenha orgulho de você. Fala para mim por quê. Repete de novo, professor, porque não deu pra ouvir, não. O trem travou aqui. Eu vou repetir aqui. Eu quero saber por que é que a resposta foi cetose. Fala para mim. Pergunta aos universitários do lado. Ei, professor, você só me rebenta, hein? Eu só te rebento. Eu vou falar aqui que tá na minha cabeça, igual da outra. Por quê? Meu Porque Deus. todos têm Vai monossacarídeo. aproveitando, Lattes. Na hora da prova não vai ter ninguém, não. Isso mesmo. Nem vovó, viu? Por que isso aqui são cetoses? Ah, professor, sei não, moço. Bentou não, hein? Sei não. Então, peraí. Quer ver? Peraí. Gutielli Ferreira. Por que é que esses monossacarídeos pertencem à família das cetoses, Gutielli? Porque gostam do outro. Hã? Porque eles gostam do outro. Tá bom. Bela resposta, Gutielli, pela resposta. Vamos ver aqui. Ô, Nicole, por que é que esses compostos pertencem à família das cetoses, Nicole? Porque tem a função cetose? Nossa, Nicole do céu, parabéns, Nicole. Agora, por que isso aqui são cetonas, Nicole? Fala para mim, Nicole. Por que você está enxergando uma cetona aqui, Nicole? Meu Deus. Só porque tem C dupla O. Só por causa disso, Nicole?
Uai, é o que tá de vermelhinho. Mas se eu olhar aqui em cima, nesse exemplo anterior aqui também tem um C dupla O. E aqui, nesse caso, é uma aldose. Tá Mas vendo aqui? O ligado no hidrogênio. Então, e aqui? Qual que é a diferença? Oi? Qual que é a diferença desse C dupla O lá? Deixa eu achar aqui de novo o slide. Para o C dupla O daqui. Qual que é a diferença? É que um é de 3 a 6 e esse daí é de 3 a 7. Não, não. É porque é um C dupla O ligado a uma base nitrogenada. Meu Deus, Não quem falou sofre isso? hidrólise, professor. Oi? Não sofre hidrólise nessa fórmula aí? Hidrólise? Como assim, Professor, hidrólise? é porque é um carbono. Não seria monossacarídeos? Não, sim, mas a palavra hidrólise aqui não cabe não, porque hidrólise é você quebrar a molécula através da água. Aqui não tem quebra nenhuma. Hidrólise é você quebrar alguma coisa utilizando a água. É um C dupla O ligado a uma base nitrogenada. Por isso é uma cetose, não uma aldose. Quer apostar, Vanessa? Quero. Você quer apostar? Quero. Então tá. Então eu vou fazer aqui a proposta para você. Se você ganhar, você ganha 200 pontos na prova. Nossa, ele nunca perde. Agora, se você perder, amanhã, impreterivelmente amanhã, você vai ter que levar, não, você vai entregar ou você, ou o iFood, ou a pizzaria, alguém aqui na minha casa, uma pizza de frango com catupiry da pizzaria Paulista. Quer apostar? Professor, você acha que eu sou rica? Mas eu aposto. Meu Deus. Professor. Divide comigo, velho, esse lanche. Calma aí, Hilda. Calma aí que o momento agora é um momento de tensão. Ele não vai dividir lanche com ninguém porque ele não vai ganhar. Como é que é? Então tá bom, então beleza. Olha só. Então tá bom, tá apostado, Vanessa? Então tá apostado. Apostado. Tá bom. Vanessa, como é que você conseguiu, hein? Como é que você conseguiu? Oi, professor. Conseguiu o quê? Como é que você conseguiu raciocinar, né? Nossa, eu fiquei aqui. Como é que você conseguiu? É só olhar as ligações, são ligados a várias bases nitrogenadas. Nossa, mas como é que você raciocinou isso? Olhando as imagens, professor. O senhor já tinha falado anteriormente que a diferença entre a aldose e a cetose é que a cetose estaria ligada entre uma base nitrogenada e a aldose estaria o C dupla O entre dois carbonos, né? E como todos eles são ligados a bases nitrogenadas, que são OH, então é uma cetose. Então, peraí, quem vai falar que está certo ou está errado? Hoje a minha conferente aqui, a minha secretária da aula de hoje, Cacheta, direto de Vianópolis, ela acertou ou ela errou, Cacheta? Não, professor, é um aldeído porque é um C dupla O ligado a um OH, só ligado a uma base nitrogenada. Olha, professor, eu ia pelo raciocínio de que é uma cetose porque tem um C dupla O entre dois carbonos, né? Dito isso, você acha que ela acertou ou acha que ela errou? Eu acho que errou. Eu também acho. Parabéns, Vanessa, parabéns. Você acabou de perder uma pizza pro professor. Não tem problema, professor. Divide comigo. Eu tenho feliz comer da manhã. Parabéns. Ô, Rafael. Fala. Eu tô quase indo lá comprar uma pizza da Paulista pra ver se é boa, igual o senhor fala assim. É a melhor que tem. É tão boa que até um aluno vai pagar para minha manhã. Vou te falar, viu? Vou te falar, meu Deus do céu.
Olha, eu faço o que eu gosto. Eu posso falar uma coisa, Vanessa, para você, só ficar chateado? Pode. Claro que não. Eu posso falar? Pode. Mas é brincadeira. Posso mesmo? Pode. Trouxa. Obrigada. Meu Deus. E o Gutiérrez lá te dando dica. Para e você vai e aposta. Eu vou te explicar por que você perdeu, tá? Porque Tá, você engananou. Você falou tanta coisa que eu não entendi nada. Você falou uma palavra que é a famosa base nitrogenada. Eu troquei, professor, a base nitrogenada do aldeído. Não, piorou. Base Não. nitrogenada tem a ver com ácido nucleico, que a gente nem estudou. Tem a ver Então, tô confundindo é tudo. tudo. Eu achei foi bom. Achei foi bom. Que ganhei minha pizza. Olha só, por que você errou? Pode mandar o endereço Pode deixar. no WhatsApp. Eu cumpro com as minhas apostas. Ótimo, gente. Eu vou postar uma foto. Minha esposa vai ficar. Professor, eu confundi hidroxila com base nitrogenada, confundi tudo, meu Deus. Tudo. Você fez uma salada. Você parecia que estava em outro mundo agora. É verdade. Mas olha só, por que isso aqui são cetoses? Porque a Cíntia falou corretamente. Ó. O que é uma cetose? É quando o seu carboidrato tem um C dupla O entre dois carbonos. É verdade, o senhor acabou de falar. Acabei de falar. Era para você ganhar 200. Não, sem desculpas, professor. Não dá nem para não dá nem para se justificar. Eu acho que você lá no fundo falou assim: eu preciso cuidar do professor. Eu preciso zelar dele. Aí falou assim: professor, não, eu vou errar, eu tô precisando pagar uma pizza para alguém, as coisas são muito fáceis. Deixa eu ajudar. Eu avisei que ele nunca perde. Pois é, mas ainda. É bom essa atenção. Eu acho que eles não estão acostumados com essas apostas ainda não. Quando ele está apostando demais é porque ele vai ganhar. Eu vou ganhar, eu acho pouco. E deveria ter apostado era para a semana toda, uma pizza por dia. Eu fui bobo. Podia ter apostado era mais. Não, professor, não, misericórdia, eu sou assalariado. É verdade. Então tá. Então nunca se esqueçam disso, tá? Cetoses são monossacarídeos que têm a presença do C dupla O entre dois carbonos. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui na que prova não vai ruim mais de jeito nenhum. Você não pode errar na prova, hein? Vai ter na prova. Ó, isso aqui, por exemplo, aqui a manose, tá vendo? A manose não é da família da cetose, é da família da aldose, porque lá em cima tem um aldeído, tá vendo? O C dupla O ligado no H. Então isso aqui já é uma outra família, família das aldoses. Não confundam isso, tá? E só para a gente terminar isso aqui, para a gente fazer a revisão, vamos lá. Isso aqui vai cair na prova. Eu quero passar aqui para vocês, só para vocês entenderem onde eu vou chegar, tá? Dá uma olhadinha nesse slide aqui. Só dá uma olhadinha aí, 30 segundos nele. 30 segundos só. Beleza, olhou. Dá uma olhadinha nesse outro slide. Eu tô vendo aqui um monte de coisa, né, professor? É isso mesmo. Dá uma olhadinha nesse outro slide. Nossa, professor, mais um monte de coisa. Isso aqui que você está vendo são todos exemplos de monossacarídeos. Tá vendo aqui, por exemplo? Isso aqui é um monossacarídeo com 3 carbonos. Aqui com 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Aqui são outros monossacarídeos com 6 carbonos, outros com 3, com 4 e com 5. Vocês percebem que nós temos uma grande variedade de monossacarídeos. Uma grande variedade. Por que isso existe? É simplesmente por um motivo. E esse motivo vai cair na prova. O motivo dessa existência de vários açúcares na natureza se deve à presença dos centros quirais.
Eu quero falar para vocês que quem já estudou centro quiral, que é o pessoal da agronomia e da engenharia química, o pessoal da farmácia não estudou isso aqui ainda, eu acho que eles olham para essa molécula e eles entendem que nessas moléculas de monossacarídeos tem a presença de vários centros quirais. Eu não vou falar o que é isso agora. Isso aqui é um spoiler para as próximas aulas. Só quero que você entenda o seguinte: essa variedade de açúcares encontrados na natureza se devem à presença dos centros quirais. E quando eu falo centro quiral, vou até escrever aqui, ó, a palavra quiral, ela pode ser substituída pela palavra assimétrico. Então, tanto faz falar centro quiral ou centro assimétrico. E esses centros quirais ou centros assimétricos sempre se referem ao átomo de carbono. Então, quando eu falo centro quiral, centro assimétrico, sempre na cabecinha de vocês, foque para os átomos de carbono. Eu só quero que você entenda isso, que centro quiral é a mesma coisa que centro assimétrico e que tem tudo a ver com o átomo de carbono. Então, quem é quiral e quem é assimétrico são os átomos de carbono. E essa assimetria, essa quiralidade, faz com que nós tenhamos na natureza essa grande variedade de açúcares, tá? Cada açúcar com propriedade biológica diferente do outro. Essas propriedades biológicas diferentes se devem à presença desses vários centros quirais. Eu não vou cobrar o que é centro quiral na prova. Só que eu posso fazer uma pergunta. Por que na natureza existem vários açúcares? Ué, porque os monossacarídeos possuem vários centros quirais, ou vários centros assimétricos. E quando eu falo a palavra centro quiral ou centro assimétrico, eu sempre estou me referindo ao átomo de carbono. Então, quem é quiral, quem é assimétrico, não é o O, não é o H. Sempre serão os átomos de carbono, tá? Dica para a prova. Matéria da prova se encerra aqui. Se encerra aqui. Agora vem a pergunta, né? O professor, o que vai cair na prova? Então, vou adiantar aqui que a prova de vocês, eu tive que fazer um padrão de prova, por quê? Porque o pessoal da engenharia, o protocolo são 16 questões. O pessoal das ciências da farmácia e da agronomia, agrárias, ciências agrárias, e a parte da farmácia, que entra em ciências farmacêuticas, a instrução era para fazer somente 14 questões. Então, eu padronizei tudo para um não ficar prejudicado, e todas as provas terão 14 questões, tá? Então, a engenharia química vão ter 14 questões, agronomia 14, farmácia 14, e talvez tenha alguém da biomedicina aqui também, biomedicina, que também são 14, tá? Então, é 14 questões para um curso não fazer 16 e os outros fazerem 14. Então, eu resolvi padronizar isso. Então, são 14 questões. Fala. O senhor me explica essa parte de novo? Minha internet estava caindo. Explico. Olha só. O que eu quero que você entenda é que na natureza nós temos vários açúcares. Vários açúcares. E o que faz dar origem a esses vários açúcares é a presença de centros quirais nessa molécula de monossacarídeo. Então, vai ter uma pergunta na prova. Eu não posso falar pergunta. Eu quero que você entenda o seguinte, que esses vários açúcares encontrados na natureza têm uma origem. A origem é que esses carboidratos, que esses monossacarídeos, têm a presença de vários centros quirais. E quando eu falo a palavra centro quiral, é a mesma coisa que falar centro assimétrico. E quando eu falo centro assimétrico ou centro quiral, eu sempre me refiro aos átomos de carbono. Então, se eu falar assim, ó, um exemplo. Na natureza, são encontrados vários açúcares.
devido à presença de carbonos quirais, letra A. Então, pode ser que seja certa essa questão. Só entenda isso, que essa grande variedade se deve à presença de vários carbonos quirais nessa molécula de monossacarídeo. Para quem sabe, essa molécula aqui ó, tem 4 centros quirais. Tem 4 centros quirais. 4. Eu não vou explicar agora por que tem 4, mas para quem já viu o conteúdo, sabe que essa molécula tem 4 centros quirais. Tá? Então, é só para você entender que essa grande variedade se deve à presença desses centros quirais que esses monossacarídeos têm, tá? Só isso. Não vai ser uma pergunta, vai ser um item da pergunta. Pode ser alguma coisa assim, entendeu? Um verdadeiro ou falso, sei lá. Alguma coisa assim. Então tá, né? Então, matéria para prova se encerra aqui. Vamos agora para a revisão, né? Revisão para a prova. Deixa eu pegar aqui a prova, deixa eu achar a prova. Deixa eu achar a prova. Acharei a prova. Eu vou fazer o seguinte, só vou dar um intervalinho de 10 minutos, a gente vai direto depois, porque aqui em casa, gente, hoje faltou água, porque estava fazendo manutenção na caixa d'água. E eu estou sem tomar água desde 5 horas da tarde. Aí a água chegou agora. Se eu vou parar só uns 10 minutinhos e a gente volta com essa revisão, tá? Só para poder beber uma aguinha aqui, senão eu não vou aguentar, tá? 10 minutinhos a gente volta com a revisãozinha. Aguenta aí. Vou deixar no mudo, tá?
Todo mundo aí, né? Todo mundo voltou? Vamos lá. Fazer essa revisão aí para a prova. Deixa eu abrir aqui a prova. Aqui. Atividade avaliativa bioquímica. Olha só. Aqui na minha frente. Vamos lá. Então, são 14 questões. Das 14, 10 objetivas e 4 dissertativas, tá? O que eu quero que você estude? Vai anotando aí nessa revisão, hein? Primeiro, nós estudamos semana passada e retrasada a solução tampão. Inclusive, vocês fizeram um trabalho para mim de solução tampão. Então, você estuda aí, pelo menos o conceito, tá? Definir o conceito. Mas eu vou falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. A Rita é prova. Não copia e cola. Não copia e cola. Eu quero que você escreva com as suas palavras. Porque se você copiar e colar, eu não vou considerar. E eu sei de onde você copiou a informação para você colar na prova, hein? Eu sei de tudo. E outra coisa, eu vou dar uma dica aqui para vocês, eu não deveria. Quando o aluno está fazendo prova com outro, eles dão Ctrl+C e Ctrl+V de forma igualzinha. A gente até percebe que um aluno fez a prova com outro. Então, cuidado, hein? Então, não dê Ctrl+C e Ctrl+V da internet, pelo amor de Deus, tá? Então, estuda aí o que é uma solução tampão. Estuda para a prova. Essa imagem aqui, professor, que você está mostrando, a primeira palavra é exemplo? Não, eu vou tirar daqui. Peraí. É porque não me apareceu nada, não. Não, eu não estou projetando mais nada, não. Eu já até tirei. Saiu a projeção? Saiu, né? Ótimo. Eu só tô comentando mesmo, tá? Tranquilo. Então, estuda essa parte de solução tampão. Outra coisa que você tem que estudar, né, e você sabe, definição de carboidrato. Vocês têm que saber o que são carboidratos, eu acabei de falar hoje. Eu só quero que você entenda uma coisa, gente. Lembra lá daquela membrana plasmática? Lá da primeira aula? Aquela membrana ali, se você notar e relembrar, a gente tem aquelas proteínas, né? Dá uma relembrada aí. Lembra daquelas proteínas de canal que penetram dentro da membrana? Só para dar uma relembradinha. Então, quero que você estude aí a definição de carboidrato. Estuda aí. Eu quero que você estude de forma minuciosa. Cuidado com as palavras. As palavras têm poder. Então, cuidado na hora de você marcar a alternativa correta para definir o que é carboidrato. Tem pegadinha, tá? Uma outra coisa que vai cair na prova, e eu falei isso aqui na segunda aula. Se você pegar lá aquele slide que fala assim, ó, Fundamentos de Bioquímica, um olhar químico. Tem esse slide lá. Se vocês quiserem, até coloco no grupo de novo, mas eu coloquei todos os slides lá no grupo. Mas a Cíntia vai fazer o seguinte. Eu não sei se... Eu acho que a Rita chegou por agora. Eu acho que a Rita, se eu não me engano, e outros alunos, eles não têm acesso ao que foi colocado anteriormente. Então, a Cíntia vai fazer o seguinte. Ela vai postar todas as aulas de novo e vai colocar todos os slides de novo, para todo mundo ter acesso, tá? A Cíntia vai fazer isso para mim depois da aula. Tá. Tá bom, Cíntia? Aí eu não falo nosso segredo. Lembra do nosso segredo, né? Tá bom. Então, o que vai cair na prova? Lembra que eu falei nesse slide aí, se você pegar ele, lá tem uma parte que eu falei da parte de Nossa, ali tem uma parte que eu falei de uma parte, foi demais. Uma parte daquele slide, eu abordei o conceito de eletronegatividade.
Aí eu até falei assim, ó, aquela ligação covalente, ou ela é polar ou ela é apolar. Eu quero que você revise aquele slide, porque eu vou perguntar na prova o conceito de eletronegatividade da bioquímica. Para quem não lembra, eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em ganhar elétrons. Quanto mais à direita, passando fã, quanto mais à direita da tabela periódica, mais eletronegativo o átomo será. Eu expliquei isso aqui para vocês. Quanto mais à direita da tabela, mais eletronegativo o átomo será. Então, revise esse conceito aí, que vai ter uma questão na prova. Pode ter certeza. Professor, repete aí de novo a palavra que tem que estudar, Eletronegatividade. Ok, eu estou anotando aqui para mim estudar. Anota tudo, Atos, anota tudo e um pouco mais. Vamos lá. Eu estou dando até dica demais para vocês. Professor, quanto mais dentro da tabela é o quê? Quanto mais à direita da tabela, mais eletronegativo o átomo será. Tá? Então tá bom. Quanto mais à direita da tabela, mais eletronegativo o átomo será. Negativo. O átomo será. Então, tá bom. Vamos lá. Eu falei, lembra? Aula passada, eu terminei a aula passada, ou aula retrasada, nem lembro mais, falando daquele tampão bicarbonato. Eu até dei um exemplo para vocês. Vocês lembram? Eu falei assim, ó, se aumenta a concentração do íon hidrogênio, aí acontece alguma coisa. Vamos supor que diminua a concentração do hidrogênio. Vai acontecer uma outra coisa. Eu quero que você vá naquele slide. Lembra daquelas duas equações, aquelas duas reações em equilíbrio, que eu peguei aquelas duas reações e juntei em uma só? Eu fiz isso. Eu peguei duas reações e juntei em uma só. E a partir dessa reação, que ficou única, eu fiz dois exemplos. Eu até fiz essa sincronia com o sistema pulmonar e sistema renal. Lembra que eu falei assim, não sei o que, aí tem um excesso de gás carbônico que é eliminado pelo pulmão, pararal, pararal, pararal. Estuda aquele slide. Estuda o tampão bicarbonato, que vai ter uma pergunta na prova sobre o tampão. Que vale 100 pontos, né? Novamente, lembra, falei hoje, os monossacarídeos, eles apresentam de 3 a 6 carbonos na sua estrutura, tá? O mais abundante é a glicose. Não deveria, mas eu vou falar. Não deveria, mas o meu coração pede para falar. Ele pede para falar. Eu quero que você estude. Nós estudamos isso aqui no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula eu falei assim, ó, função da membrana plasmática. Eu quero que vocês estudem a função da membrana plasmática. Ou as funções. Primeiro dia de aula é só rever a gravação que você vai ter lá. Tá? Então, uma das funções que vocês sabem da membrana plasmática é controlar a entrada e saída de substâncias da célula. É uma das. Né? Então, mais ou menos desse sentido aí que é a pergunta, tá? Função da membrana plasmática. Uma outra coisa que eu acho que você não tem como errar, você só vai errar se realmente você não prestou atenção nessa revisão na aula de hoje. O que é um carboidrato? É um polidroxaldeído ou um polidroxcetona. Tudo que for além disso não é carboidrato.
Carboidrato ou é polidroxaldeído ou é polidroxicetona. É isso. Então eu posso te dar uma imagem e perguntar assim: classifique essa biomolécula. Aí você olha e classifica. Logicamente, eu não falei de outras biomoléculas. Eu nem falei de proteína. Eu nem falei de lipídio. É uma dica para vocês, né? Eu nem falei. Então, né? Vai cair uma outra questão de solução no tampão, naquela história do tampão bicarbonato. Você vai pegar aquele tampão bicarbonato e vai rever a aula. Tem 2 questões na prova que é sobre aquele tampão. Inclusive fizeram um trabalho para mim, tá? Deixa eu ver aqui. Novamente, aquela grande variedade de monossacarídeos, ela se deve à presença de um centro quiral, de um centro assimétrico na molécula. E os centros quirais e os centros assimétricos se referem sempre ao átomo de carbono. Não é possível que você vai errar essa questão. A grande variedade de monossacarídeos se deve à presença de centro quiral ou centro assimétrico. Tá? Escuta o que eu tô falando. Não deveria, mas eu vou dar uma outra dica para vocês. Eu quero que vocês estudem, foi o primeiro dia de aula também, a função do citoplasma celular. Qual é a função do citoplasma? Pega o vídeo, pega a aula, dá uma estudada. Então você vai estudar a função da membrana plasmática e tem que saber, né, gente, que na membrana eu tenho muitas proteínas ligadas a ela. Tem um monte de proteína ligada à membrana. Você lembra daquela imagenzinha da membrana, um monte de proteína ao redor dela? Então, além da função da membrana plasmática, eu vou cobrar também na prova qual é a função do citoplasma, tá? Então, estuda aí. Novamente, carboidratos, açúcares, hidratos de carbono, hidratos de novo. Falei 3 vezes a palavra hidratos de carbono, açúcares, carboidratos, sacarídeos, é tudo a mesma coisa. São sinônimos. Tá? Então se atentem aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Novamente, quimicamente, um carboidrato é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quimicamente, um carboidrato é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Nunca se esqueçam disso. Deixa eu ver aqui. Nossa, a prova está muito fácil. Essa prova aqui eu fiz ela pensando na música Rita. Tava muito de bom humor, viu? Uma prova dessa aqui você não faz assim. Fiz muito de bom humor. Meu Deus. Deixa eu ver. Mais alguma coisa aqui. Tem uma surpresa que eu não vou falar, né? Sempre tem uma questão surpresa. Isso aí eu não posso falar.
Tem que lembrar, né, que na solução tampão, eu preciso de um ácido ou de uma base fraca, tá? Aí você lembra que ácido fraco, naquele exemplo, tem aquela constante de equilíbrio, aquele K, né? Lembra do K, né? Então, se o ácido é fraco, tem uma constante de equilíbrio. Só para você relembrar isso aí. Porque se a molécula não for um ácido fraco ou uma base fraca, não há tamponamento. Eu preciso de um ácido de uma base fraca para que tenha a solução tampão. Se não tiver ácido fraco ou base fraca, não existe tamponamento biológico. Todo mundo sabe, né? A faixa de pH lá, 7,35 a 7,45, não é novidade para ninguém. Gente, olha só. Eu vou ser bem honesto aqui com vocês. A prova vale 1.000. A prova vale 1.000. 1.000. Quem tirar abaixo de 500, meu Deus. Meu Deus. Não dá. Não tem como você tirar uma nota menor do que 500. Só se você fizer uma força extraordinária. Então, assim, professor, eu quero tirar abaixo de 500. E tem que fazer muita força, mas muita força. Mas tem que fazer uma força sobrenatural. Não é nem uma forcinha, não, é uma forçona. Agora, quem tira abaixo de 500, gente, o que eu vou pensar? Que não está estudando. Essa prova aqui, ela vai me orientar no seguinte sentido. O aluno está estudando ou não. Porque fez uma prova muito coerente. Se vocês vão abrir essa prova aqui, vocês vão gostar de fazer. É uma prova prazerosa. Você vai até pedir assim, professor, faz mais uma prova para mim. Eu faço. Vocês vão gostar de fazer a prova, porque ela está bonita, ela está elegante, ela está tranquila. É tudo que você viu aqui comigo. Não tem nada que eu não tivesse falado. Então, eu construí essa prova de acordo com as aulas. Novamente, eu só não quero que você dê Ctrl+C e Ctrl+V. E eu não quero que vocês formem os grupos. Faça a prova sozinho. Tente medir seu conhecimento. O que adianta você pegar a prova de alguém? Tá, e depois? E depois que lá no mercado de trabalho você vai estar sozinho. E aí? Você vai ligar lá para o seu colega que te deu a prova para te explicar? Desse jeito é melhor ir lá e pegar a sua vaga, né? Ele ficar empregado. Então tente ser coerente, tente ser honesto com você mesmo. A gente pode combinar isso, gente, dessa honestidade entre nós? Vocês vão fazer a prova sozinhos? Eu posso confiar? Nossa, uma pergunta difícil, né, professor? Essa pergunta é uma pergunta que mexe comigo. É uma pergunta assim, nossa, será que eu vou conseguir, professor? Será que eu vou conseguir? Vocês prometem para o prof que vocês vão fazer sozinhos essa prova? Vocês prometem? Ninguém Promete. Claro, professor, de mindinho ainda. Ah, não. De quê? De mindinho? Que gracinha. Tá parecendo maternal. Meu Deus. Olha só, Ai, né? professor. Mas eu acho que vocês não vão fazer sozinhos, não. O que você acha, Gabriel? Professor, assim, eu tenho uma preguiça de grupo. Oh, meu Deus. Ah. Nem para fazer uma prova eu acho assim que eu tinha muita paciência, porque... Mas não sei, eu nunca fiz isso, né? Talvez seja fácil fazer, mas não. Ah, tá. Então quer dizer que... É uma prova pequena, então nem precisa ficar fazendo essas coisas, não. É só dar pra fazer e pronto. Nossa, Gabriela, agora você realmente... Quando chegar minha pizza amanhã aqui, eu vou comer uma pizza, assim, um pedaço em sua homenagem, viu? Depois dessa aqui, tá bom. Ô, Vanessa, você vai fazer a prova sozinho? Posso confiar? Professor, eu tô muito irritado com você, que eu tenho que pagar a pizza e não quero falar nada. Tá bom. Nicole,
Posso confiar em vocês aí? Ai, professor de dedinho. Então tá. Não se esqueçam que eu vou ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo. Então não façam grupos. Gente, a revisão é essa. Eu acho que eu quero o seguinte, que na semana que vem você tire o dia para fazer a minha prova. Faz a prova sozinho, aí na sua casa, fecha o quarto, fecha a porta do quarto, esquece o mundo. Você faz essa prova em 2 horas. E nem em 2 horas, você faz essa prova em 1 hora só. Eu nem compliquei muito nessa prova. Né? Eu tentei ver os dois lados, o meu e de vocês. Eu tentei fazer uma prova justa. Né? Não fiz uma prova do jeito que eu gostaria. Porque se estivesse lá no presencial, né? Aqui é mais difícil, às vezes o aluno não trava a internet. Então a gente tenta dar uma. Mas a prova tá mais ou menos. Não tá nem fácil nem difícil. Não fiz uma prova difícil, não. Vocês vão ver como é que vai estar o nível dessa prova aí, não vai estar difícil. Eu só não quero que você deixe de fazer, porque se você não fizer, tem a segunda chamada. A segunda chamada é muito mais difícil. Aí realmente vocês vão ver a prova do Chose. Aí vai ser aquela bela daquela prova. Tá? Então vocês têm aí, gente, 8 da manhã de terça até 8 da manhã de quarta. Professor, eu posso mandar uma mensagem para você no privado? Assim, se for algo referente a dúvidas da prova, eu vou até avaliar isso. Porque a interpretação da prova é com você. Semana que vem eu vou estar aqui, eu vou entrar às 7 horas, fico aqui 15 minutinhos, 20 minutinhos, para ver se tem alguma dúvida, tá? Mas qualquer dúvida também manda lá no privado, que se for dúvida que eu achar que merece ser respondida, eu vou responder. Eu só não vou responder a pergunta, né? O professor responde a pergunta para mim, eu não vou responder isso. Mas assim, a prova está muito tranquila. É isso. Se você tem alguma pergunta, gente, da prova, tá tranquilo. Senão a gente encerra aqui a aula, nessa revisão. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Toda hora, meu. Não entendi nada, tá? Ficou muito longe aí a voz. Gente, Vanessa, alguma pergunta, Vanessa? Vanessa nem tá aqui mais. Sávio Souza. Tá aí, Sávio? Tô sim. O Sávio e sua seriedade. Tá tudo bem, Sávio? Tá, mano. Você entendeu? Eu queria te pedir, professor, para repetir aquela parte do ácido fraco, porque que deu uma travada na hora. Tá vendo? Por isso que eu te chamei, Sávio. Transmissão de pensamento. Tá vendo? Aquela hora eu falei o seguinte, que para que uma solução tampão exerça o seu papel, necessariamente eu preciso ter um ácido ou uma base fraca. E um ácido ou uma base fraca, a reação vai e volta, vai e volta, vai e volta. E chega uma hora que nós temos uma reação em equilíbrio. Então é esse equilíbrio que faz com que haja o tamponamento biológico. Então, isso que eu quero que você entenda. Esse equilíbrio vem porque o ácido é fraco ou a base é fraca. Mas lá na aula eu só falei de ácido fraco, né? Mas base fraca é o mesmo conceito. Só isso. Não sei se você entendeu ou não, sabe? Não entendi, porque na hora da explicação deu uma cortada aqui. Então, beleza. Você faz farmácia, sabe? Biomedicina. Ah, biomedicina. Você tem qual período, sabe? Só para eu entender aqui. Terceiro. Nessa turminha aqui, só você da biomedicina ou tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem eu também, professor. Ah, Tainara e quem mais? Irlã. Ah, Irlã, beleza. Só tem vocês? A turminha só são de 3 alunos? Eu é porque eu transferi pro Eu também, professor. A Rita também. São 4 alunos.
Pode falar, só você transferiu para biomedicina? Não, eu transferi pro noturno nesse período. Eu tava no matutino. Biomedicina? Isso. Mas no matutino tem bioquímica? Tem biomedicina? Tem turma aberta? Tem a minha turma era de 5 pessoas. 5? 5, sabe? É isso? Tá bom. Então aqui tem 4 alunos da biomedicina, né? A Rita, o Sávio, o Irlan e quem mais? Quem mais aqui de biomedicina? Beleza, tá bom. Tá bom, João. Fechou. Então tá. Mas vai lá, tá, o link também tá lá para vocês, tá? Gente, alguma pergunta a mais? Tirem as dúvidas aí para a prova. Tranquilo? Seguros? Nada mais? Gabriela, tranquilo? Atos, Amanda, Gutiele, tudo tranquilo para a prova? Professor, eu queria que você me explicasse aquela, eu não sei se equação é a palavra certa, do pulmão. Eu não entendi muito bem, não. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Agora que eu tô vendo aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu projetar lá. Peraí. Isso aqui, né? É isso aí mesmo. Tá, então eu vou explicar aqui rapidamente. Olha só. Isso aqui, na verdade, essa que vocês falam, essa equação, isso aqui são duas reações em uma só, tá? De onde veio isso aqui? Eu peguei essa primeira reação lá em cima e eu juntei com essa reação aqui embaixo para formar uma única reação. Só para você entender o que está acontecendo. Se eu pegar essa primeira e juntar com a segunda, eu vou gerar essa aqui. Então, olha só para dar um exemplo aqui do pulmão, por exemplo. Vamos supor que a concentração de H+ aumentou. E todo mundo sabe que você não pode aumentar e muito menos diminuir a concentração do H+, do íon hidrogênio. Por quê? Porque vocês lembram que o pH é diretamente proporcional à concentração do íon hidrogênio. Então, se eu aumentar ou se eu diminuir, o pH vai ser alterado. Eu não posso alterar o pH sanguíneo, não posso. Então, vamos supor que por algum motivo a concentração de íon H+ aumentou. Então, o íon H+ está aqui, ó, circulado, está com esse círculozinho rosa aqui, ó. Então, a concentração do H+ aumentou. Se a concentração do H+ aumentou, alguém precisa consumir o excesso. Quem consome o excesso é quem está do lado dele. Então, o HCO3-, que é o bicarbonato, ele vai consumir o excesso de H+. Só que quando o bicarbonato reage com esse excesso de H+, ele forma quem? O H2CO3, que é o ácido carbônico. Tá vendo aqui a seta de volta? Se eu tenho um excesso de H+, porque a concentração aumentou por algum motivo, o bicarbonato vem e começa a reagir com esse excesso. Só que quando o bicarbonato reage com excesso, automaticamente ele está aumentando a concentração de H2CO3. Então essa concentração aqui aumentou muito. Por quê? Porque o bicarbonato teve que consumir o excesso de H+ para manter o pH constante. O que o H2CO3 pensa? Se a minha concentração aumentou, eu preciso me desfazer do excesso. Como é que o ácido carbônico se desfaz do excesso? Ele não pode voltar para lá, ó, porque se ele voltar a formar bicarbonato mais H+, a concentração do H+ vai aumentar de novo, e não pode. Então ele vem aqui para o outro lado. Para ele se desfazer do excesso, ele tem que formar mais CO2 e mais água. Então esse excessozinho que tem aqui de H2CO3, ele vai ser transformado em CO2 mais água. Só que
Quando aumenta a concentração da água, porque eu preciso eliminar o excesso de ácido carbônico, esse aumenta a concentração da água aqui não importa, porque a água é água. O que importa é que aumentou muito a concentração do CO2. Por que aumentou a concentração do CO2? Porque o H2CO3 está em excesso agora. Então ele precisa eliminar o excesso. E a única forma de eliminar esse excesso é ele se decompor para gerar mais água e mais CO2. Só que esse excesso de CO2 que foi gerado, ele não pode ficar aqui no sangue. O pulmão vem e elimina. Então, por que a concentração do H2CO3 aumentou muito? Porque o bicarbonato teve que consumir o excesso de H+. Isso só aconteceu, esse aumento da concentração de CO2 só aconteceu porque a concentração de H+ aumentou. Consequentemente, o bicarbonato vai consumir esse excesso. Quando o bicarbonato consome o excesso, ele forma muito H2CO3. E como agora vai ter muito H2CO3, esse excesso ele vai se decompor em CO2 mais água. Daí esse excesso de CO2 é eliminado pelos pulmões. E o contrário, se a concentração de H+ diminui, eu tenho que repor. Quem repõe não é quem está do lado. Quem está do lado consome. Quem repõe é quem está lá depois da seta. Então, o que o H2CO3 vai fazer? Como tem a diminuição da concentração do H+ por algum motivo, lembra que se diminui ou se aumenta a concentração de H+, alterou o pH. Você não pode alterar o pH. Então, se a concentração de H+ diminui por algum motivo, alguém tem que repor. Porque se não repor, o pH vai mudar. E se o pH mudar, lascou. Então, quem é que repõe esse H+ que está em falta? O H2CO3. Só que quando o H2CO3 repõe o H+, ele também repõe o bicarbonato. Só que esse bicarbonato aqui agora, ele está em excesso. Porque já tinha um pouquinho dele. Só que agora, o que está acontecendo? O H2CO3 está repondo o H+. Só que quando repõe o H+, também repõe bicarbonato. Então esse excesso de bicarbonato aqui, ele é eliminado pelo sistema renal. E pronto. Isso eu vou perguntar na prova. Essa eliminação pelo sistema renal acontece porque ocorreu uma diminuição da concentração de H+. Se diminuir a concentração de H+, tem que repor. Porque se você não repor, entenda uma coisa. O nosso pH é uma faixa de 7,35 a 7,45. E essa faixa aqui de pH corresponde a uma certa concentração de H+. Se eu aumentar ou se eu diminuir essa concentração de H+, eu vou alterar a faixa de pH. Eu não posso alterar. Então, eu tenho que ter algum mecanismo biológico para tentar manter o pH constante. Então, se você aumentou a concentração do H+, o bicarbonato entra em ação para consumir o excesso. Se você diminui a concentração do H+, o bicarbonato não faz nada. Quem faz agora é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Porque o bicarbonato, ele não repõe, ele só consome, ele vai piorar a situação. Então o sistema pensa assim, bicarbonato fica quieto, que eu vou repor. Então o H2CO3 repõe, porque ele começa a se decompor, e quando ele se decompõe, ele gera bicarbonato, mais ainda, só que repõe o H+. Só que tanto o excesso de CO2 quanto o excesso de bicarbonato no sangue é tóxico. Então, de um lado tem o pulmão, para eliminar o excesso de CO2, e no outro lado o sistema renal, para retirar o excesso de bicarbonato, que é o HCO3-. Deu para relembrar um pouquinho, Cíntia, ou não? Isso aqui é uma sincronia. Deu para ver se eu entendi agora. Se um aumenta, eu preciso consumir. Se alguém diminui, eu preciso repor. Isso mexe com todo o sistema.
Professor, quem consome está do lado. E quem Isso. recompõe? Quem repõe está do outro lado da seta. Ah, tá. Entendi. Porque quem está do lado consome, não tem jeito. Então aqui, quando você aumentou a concentração do H+, a única molécula que pode consumir esse excesso é quem está do lado. Porque o H2CO3 não está do lado para consumir, ele está lá depois da seta, tá vendo? Ele não vai consumir, ele vai repor. Tá? Então, a pergunta de prova aí, ó. Perguntinha de prova. Mais alguma pergunta, gente? Podem ficar à vontade aí. Camila Miranda, Fernando, primeira aula de bioquímica, e Fernando, meu pai amado. Como é que tá aí, gente? Tá tranquilo? Gente, dúvidas podem perguntar. Se não, fechou a aula. Gabriela Gomes. Tranquilo, Gabriela? Tá segura? Tranquilo, professor. Meu Deus, esse tranquilo seu aí foi um tranquilo assim de desespero. Não, professor, tomara que na sua prova não tenha muita pegadinha, viu? Porque senão vai ser pior do que a prova da autoescola. É verdade, o prova de autoescola tem uma pegadinha daquelas. Mas vai... Pegadinha, Deus me livre daquilo. Eu sei, mas é parecido, tá? Tem que ler. Se você não lê a avaliação, você não vai bem na prova. Então, eu só quero concentração. Concentração, tá? No mais, gente, obrigado aí por me aguentarem aí, né? Hoje era essa revisão para a prova. Semana que vem, então, façam ela com tranquilidade e garantam aí mais 1000 pontos na prova, né? Certo, gente? Se cuidem aí. Qualquer dúvida, me chama lá no privado, tá? Aproveita essa semana para colocar a matéria em dia. Né? Eu sei que é muita matéria, é muita disciplina,